Proposta de emenda à Constituição, número 31 de 2007, senhor Virgílio Guimarães e outros, continuação da votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição de 31 de 2007, que altera o sistema tributário nacional, unifica a legislação do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, dentre outras providências. Como orienta o PL? Presidente Arthur Lira, o PL orienta não, e o Brasil enfrenta a maior pandemia da sua história, o Covid-13, o vírus Lula. Federação, PT, PCdoB e PV. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, a federação orienta sim, por compreender que essa é uma proposta importante para a sustentabilidade das contas públicas num processo e numa ação liderada pelo presidente Lula, ele e é claro, acompanhado pela maioria esmagadora deste plenário, que sabe que cumprir regras fiscais, garantir sustentabilidade das contas é fundamental para que políticas da educação, da saúde, da assistência social, para produzir um processo de crescimento econômico que gera inclusão social, é fundamental o conjunto de medidas que o presidente Lula está propondo para essas casas legislativas, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O PSB participou ativamente da elaboração do relatório da PEC. E um dos pontos que nós tanto discutimos foi exatamente o do Fundeb, com a participação de parlamentares extremamente ligados à educação, como a deputada Tabata Amaral. Então, nós tivemos o aperfeiçoamento de recursos para o fortalecimento da nossa escola em tempo integral, e não poderia ser diferente, já que o presidente Lula focou boa parte da sua gestão no fortalecimento, na valorização do ensino público. E valorização, presidente, do ensino público só se faz com investimentos. Então essa PEC traz esse ganho, mais um ganho para o Fundeb, e nós que estávamos aqui quando aprovamos o novo Fundeb, estamos aqui realmente felizes, porque teremos um avanço, repito, na escola em tempo integral. O PSB orienta sim, presidente. Como orienta a Federação Pessoal Rede. A bancada da Educação do Senado Federal emitiu uma nota contra a emenda aglutinativa dessa PEC, e eu vou direto aos argumentos que eles utilizaram. Diminui de 20% para 10% a vinculação da complementação federal Fundeb para a educação em tempo integral e aplica temporariamente essa medida apenas para 2025. Análise: reduz danos, mas continua ruim, porque em 2025 essa medida autorizará a retirada de volumosos recursos federais da educação básica para outras pastas ou para contingenciamento fiscal. 2. Permite para sempre que os recursos do Fundeb sejam usados para financiamento da alimentação escolar. Análise: essa é a proposta mais desastrosa de todas, porque vai diminuir significativamente, de forma perene, os recursos federais da educação e obrigar que estados e municípios que mal conseguem pagar os salários dos professores destinem parte do Fundeb para a merenda escolar, que hoje é 100% financiada por recursos de origem federal. O pessoal vota não. Nós estamos garantindo 5,5 bilhões para novas matrículas em 2025. Em 2024, deputado Glauber, nós tivemos um investimento em novas matrículas, ou seja, nesse ano, de apenas 4 bi. Quando nós colocamos lá 10%, até 10% do fundo de complementação, e o fundo de complementação é 55 bi, nós estamos garantindo 40% a mais de recursos em referência a 2024 para 2025. E no texto também está posto que a partir de 2026, 4% do valor global, que hoje é de 250 bi no Fundeb, serão para novas matrículas no ensino de tempo integral. 4% de 250 bi, valor nominal de hoje é 10 bi. Então, se em 2024 nós tivemos um investimento em novas matrículas de 4 bi, em 2025 nós vamos ter aí uma ampliação de quase 40%, avançando para 5,5 bi em novas matrículas do tempo integral, e em 2026 nós vamos ter um aumento de 150%, saindo de 4 bi em 2024 para 10 bi em novas matrículas do tempo integral. Então, assim, está muito claro no texto que nós estamos preservando e ampliando a possibilidade aqui de termos novas vagas para o tempo integral. Como orienta o Novo? O Novo orienta não. Aliás, eu aqui gostaria de fazer um último apelo a essa presidência. Não tem cabimento votar uma proposta de emenda à Constituição remotamente. Tem muito parlamentar voando, tem muito parlamentar que não sabe o que está acontecendo. Aliás, foi exigida uma
uma presença no plenário para dar, só que hoje, subitamente, a gente recebeu um comunicado que poderia ser remotamente. Proposta de emenda à Constituição, presidente, é uma coisa séria. Não dá para fazer nascer um filho a fórceps. Aliás, numa barriga de aluguel, que já devia ter sido parido em 2007, que é a PEC, essa PEC foi a pensada. Não tem cabimento o que está acontecendo aqui. Eu tenho vergonha de estar votando algo que finge dar responsabilidade, que finge conter algum tipo de controle fiscal. É não, 1000 vezes, e não vai ter voto. Espero que não passe. Como orienta a minoria. Senhor presidente, é no mínimo assustador nós estarmos alterando a Constituição Federal com voto eminentemente digital, com a presença digital, sendo que isso acaba recaindo principalmente sobre as pessoas mais pobres. É importante pontuar, como o deputado Luiz apontou, a total inépcia e incapacidade econômica que eles têm. Há um verdadeiro golpe em curso, onde o presidente em exercício dá uma declaração polêmica que destrói a economia e joga nas costas desse parlamento a responsabilidade de apagar o incêndio. Governo, como orienta. Ao tempo que orienta essa votação, o voto sim nessa matéria que é muito relevante para o país, em primeiro lugar pelo esforço que o relator fez de ouvir todos e todas, mesmo a oposição. Todo o diálogo que fizemos é em função do interesse do país. O país precisa desse ajuste. É um ajuste que não penaliza os mais pobres, é um ajuste que preserva direito, mas é um ajuste necessário em função desse momento que o país está vivendo e o nosso governo. E é preciso que no momento como esse, todos nós pensemos o país, todos nós pensemos aquilo que é melhor para a economia brasileira. Evidentemente, nem sempre pode ser o formato de oposição e governo. O que está em jogo nesse momento é o compromisso que esse Congresso tem com o país. Como fez na PEC da transição, como fez na reforma da tributária, que nós concluímos a votação. Senhor presidente, essa Câmara dos Deputados dá demonstração de grandeza, dá demonstração de compromisso com o país, um país democraticamente justo, que respeita as instituições. E esse parlamento tem dado uma contribuição muito grande para o nosso país. Por isso que nós, em nome do governo do presidente Lula, pedimos que todos que tenham compromisso com o país possam votar sim a essa PEC. Evidentemente, essa PEC nós não estamos tratando do vai ser no PL, que tão bem está relatado pelo deputado Isnaldo Bulhões. Vai chegar o momento para a gente discutir, mas agora o que está em jogo é a PEC relatada pelo deputado Moses Rodrigues do meu Ceará, que tão bem elaborou uma proposta que não é o interesse pessoal dele, nem nosso, é o interesse de todo o Congresso, de toda a Câmara dos Deputados, que nesse momento pode dar uma demonstração de muita grandeza, votando sim no mérito para a aprovação dessa PEC, senhor presidente. O governo discutiu profundamente essas medidas. O presidente Lula teve um cuidado especial de que não houvesse perda, retirada de direitos das pessoas que mais precisam nesse país. E é por conta disso que esse projeto foi elaborado até com muito tempo, com muito debate, com muita discussão, para que fosse construído de uma forma a que o povo brasileiro não tivesse perda, não tivesse nenhum problema. E o resultado é essas propostas, devidamente discutidas e aperfeiçoadas num conjunto do colégio de líderes dessa casa, onde se debateu um a um dos pontos, onde se discutiu um a um dos pontos, e nós podemos afirmar que esse relatório que estamos votando hoje, que vamos votar depois, representam de fato o interesse e a opinião da maioria dos membros dessa casa. Todos já votaram em plenário? Está encerrada a votação. Encerrada a votação com 500 votos, 500 deputados e deputadas votantes. 344 sim. Parabéns, Câmara dos Deputados. Não. Presidente, acabamos de aprovar Duas a PEC abstenções. 45, que está aprovada em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição, número 31 de 2007, ressalvados os destaques.